O deputado Eduardo Bolsonaro denunciou o ministro-chefe da SECOM, Paulo Pimenta, por crime de ameaça após o petista ter solicitado a abertura de inquérito por uma publicação em que o parlamentar critica o tempo de reação do governo federal em ajudar o Rio Grande do Sul. Abre aspas. Qualquer coisa que aconteça comigo, o responsável é o senhor Paulo Pimenta. Fecha aspas, disse Eduardo. Deltan Dallagnol publicou um vídeo em sua conta no X informando que o Partido Novo entrou com uma notícia-crime contra Paulo Pimenta e contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, na Procuradoria-Geral da República por abuso de autoridade. Já o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Felipe Barros, informou por meio das redes sociais que irá tomar as seguintes medidas: protocolar denúncia na Procuradoria-Geral da República contra Paulo Pimenta e Ricardo Lewandowski, convocação dos dois ministros para prestar esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, convocação do ministro Renan Filho para tratar do caso das denúncias de atuação irregular da NTT na fiscalização de comboios humanitários, convocação do ministro Mauro Vieira para dizer por qual motivo foi recusada a ajuda oferecida pelo governo do Uruguai. Os eunucos morais estão aparelhando o Estado para impedir a fiscalização das ações e omissões criminosas do governo Lula diante da tragédia do Rio Grande do Sul. Estão com sangue nos olhos para censurar e faccionar a população. Querem colocar o país em pé de guerra, vide os termos usados pelo ministro Paulo Pimenta ao sugerir que aqueles que fiscalizam o governo serão tratados como quinta coluna e traidores em tempo de guerra. Em guerra, traidores são eliminados. É isso que o ministro Paulo Pimenta, o montanha da lista de propina da Odebrecht, está sugerindo. As lideranças da oposição e minoria da Câmara dos Deputados não permitirão mais esse ataque rasteiro ancorado no projeto de poder do lulopetismo. Se querem guerra, terão, escreveu o parlamentar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski! O senhor é um aposentado da Suprema Corte Nacional, o mais alto poder judiciário, atropelando agora, enquanto ministro da Justiça, de Lula, a Constituição em seu artigo 53 trata da imunidade parlamentar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski! Vai acabar a sua carreira se misturando e se lameando com essa quadrilha. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Nós do Partido Novo apresentamos uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República para que o Paulo Pimenta e o Ricardo Lewandowski respondam por crime de abuso de autoridade. Pessoal, é o seguinte, a última investida do governo Lula contra as nossas liberdades aconteceu ontem. O ministro da propaganda de Lula, o Paulo Pimenta, pediu ao ministro da Injustiça, Ricardo Lewandowski, e ele acatou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar fake news sobre o que estaria acontecendo em relação ao Rio Grande do Sul. Só que aí, quando você vai ler o pedido deles, sabe o que tem lá? Você tem simplesmente um pedido para investigar as opiniões das pessoas, que eles estão querendo criminalizar como se fosse fake news. Eles pediram para incluir na investigação Pablo Marçal, o Leandro Rush, o Eduardo Bolsonaro, o senador Cleitinho, jornalistas, influencers, pessoas comuns como você. E eu vou dar um exemplo do que eles pediram. Eles colocaram como fake news a seguinte informação lá: Eduardo Bolsonaro criticou a ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul ao mencionar que o governo levou 4 dias para enviar reforços à região. Gente, vocês ouviram bem? Eduardo Bolsonaro criticou. E eles querem que a Polícia Federal abra um inquérito contra quem critica o governo. Opinião não é crime. Liberdade de expressão existe para proteger as pessoas e permitir que elas critiquem o governo sem medo de serem punidas. Pedir investigação criminal contra quem expressa sua opinião nas redes sem que a pessoa tenha cometido um crime caracteriza crime de abuso de autoridade. O crime não está em quem fala, está em quem reprime quem fala. Vamos para a lei? A lei de abuso de autoridade, lá no artigo 27, diz que requisitar a instauração de investigação, de um inquérito contra alguém sem que exista qualquer indício da prática de crime, isso é abuso de autoridade. A pena para isso é uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Gente, estou falando aqui de crime de abuso de autoridade, censurar as pessoas. O uso da força do Estado contra quem critica o governo é uma prática apenas de ditaduras. Nós precisamos parar de aceitar que as pessoas, que as opiniões das pessoas sejam criminalizadas no Brasil e tratadas como desinformação. Isso é normalizar um câncer que vai dragar a liberdade de expressão e de imprensa e a liberdade de protesto no nosso país. Não importa se as opiniões estão certas, estão erradas, se você concorda ou não com elas, se elas são justas ou injustas, não cabe ao governo federal dizer o que as pessoas devem pensar, sentir ou dizer. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Nesse momento pede ao STF permissão para nos investigar. E a gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. Coloquem-se no lugar das pessoas que estão perdendo seus familiares. Sabe quanto é que desse dinheiro vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul? Ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte. Formalmente na polícia, Paulo Pimenta por ameaça de morte. Se não aguenta pressão, Paulo Pimenta, pede para sair.
Chegamos ontem aqui nos Estados Unidos, a audiência foi um sucesso, a nossa missão foi completa. Agora, lamentavelmente, hoje, já indo para o aeroporto, fiquei sabendo que, tal qual ocorreu comigo no Parlamento Europeu, que retornei ao Brasil e tinha um relatório da Polícia Federal contra mim por eu ter participado de uma live no Spaces, né, da Rede X, agora o ministro de Lula, o SECOM, Paulo Pimenta, ofereceu uma denúncia contra mim ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que nesse momento pede ao STF permissão para nos investigar, parlamentares, por crime de opinião. Crime esse que não existe em lugar nenhum. Muito pelo contrário, nós temos imunidade parlamentar para falar. E a gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. O governo está sendo incompetente, quando não desumano com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu compartilhei uma matéria da Folha falando que o governo federal, o governo Lula, demorou 4 dias para enviar as forças nacionais para ajudar nos resgates. E aí, ao invés deles se recolherem a sua significância e melhorarem o seu serviço, que é para isso que serve a crítica, para isso que serve a oposição responsável que nós fazemos, não, eles vão em cima do mensageiro. Primeiro de tudo, quero crer que a imprensa esteja vendo o que está acontecendo, porque assim como eles estão indo atrás de nós agora, eles podem perfeitamente virar esse canhão para vocês, quando eles bem entenderem. Porque não é possível, né, que eles ignorem que foi a Folha que fez a matéria e venham para cima de mim. Diga de passagem, matéria verdadeira. Mas eles tentam fazer isso. Tentaram agora, né, fazer com que a narrativa do seu puxadinho, né, a sua assessoria de imprensa, chamada Globo News, monopolizasse a opinião. O começo dessa história vem com uma circulação de diversas fake news. E aí, o ministro Paulo Pimenta não deu os casos, mas um dos casos mais alarmantes, e uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. Graças a Deus, matérias de outras imprensas como o SBT, depoimentos como o do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O PT estaria barrando caminhões da Defesa Civil com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e um caminhão parece que está um pouco acima do peso. Ele foi barrado, ele teve que parar lá no posto da NTT, que é federal, foi multado 2 vezes. Vocês são nojentos. Eu não vou nem falar aqui tudo o que eu penso, porque a minha avó às vezes assiste o que eu coloco aqui nas redes sociais. Mas vocês, preocupados em burocracia, saber pesagem de caminhão, multando gente que está chegando para ajudar os outros que estão perdendo seus filhos, coloquem-se fiscais da NTT, né, burocratas do governo Lula, coloquem-se no lugar das pessoas que estão perdendo seus familiares. Agora que a água vai baixar, vai começar a vir muito mais corpos, né? Vocês estão preocupados em regular as redes sociais no meio de uma catástrofe dessa. Vocês são um nojo, uma vergonha para os brasileiros. Vocês criticavam tanto o Bolsonaro por qualquer coisinha. Pior que é o verdade. Bolsonaro nunca calou vocês. Vocês tinham liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Mas como vocês não aguentam, porque vocês não trabalham, vocês querem calar justamente aqueles que estão trabalhando para apontar os seus erros, para melhorar o seu serviço. Vocês querem nos calar para se perpetuar no poder. Vocês não têm ética, vocês não têm moral, vocês estão perdidos. Esse governo acabou. Fez um rombo ano passado de mais de 200 bilhões de reais. Sabe quanto é que desse dinheiro vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul? 0. Ou muito pouco. Porque vocês não estão preocupados. Dizem até, né, que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul não tem prefeitos do PT. E talvez esse seja o motivo pelo qual vocês têm tanto descaso com o povo gaúcho. Eu não sabia. Mas graças a Deus é um povo trabalhador, né? Como disse bem o prefeito de Bento Gonçalves. Nós decidimos uma coisa muito importante aqui em Bento. A gente não vai esperar por helicóptero. A gente vai fazer do nosso jeito de Bento Gonçalves, do jeito do Rio Grande do Sul. Nós vamos pegar com os nossos braços, o nosso pessoal, os nossos voluntários, os nossos cidadãos de Bento Gonçalves, mas a gente vai buscar todos os nossos cidadãos de Bento Gonçalves. A gente não vai ficar esperando e a gente vai fazer do nosso jeito. E os gaúchos estão metendo a mão na massa. Eu continuo recolhendo doações em Brasília, né, nas cafeterias da Maria Amélia, para que depois, daqui a pouquinho, a gente vai estar mandando tudo lá para o Rio Grande do Sul para ajudar um pouquinho, para reduzir, para atenuar o sofrimento dos gaúchos, porque a gente se coloca no lugar dos outros. Em resposta a isso tudo, eu estou conversando com o líder da oposição na Câmara, o deputado Felipe Barros, e o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. A gente vai representar na PGR pelo crime de ameaça, por abuso de autoridade. Porque quando o Paulo Pimenta fala nesse áudio de que nós merecemos a mesma pena de traidores em tempos de guerra,
ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte. Ele deseja nos matar. Nossa. Igual o Mauro Iazzi falou. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. As pessoas têm que entender que a esquerda, a depender deles, é só uma questão de oportunidade para eles realmente acabarem com a gente. Estão condenando senhorinhas e velhinhos a 14, 15, 16 anos de prisão. E não é só por aí. O que o Paulo Pimenta está fazendo, ele está aumentando o tom. Prendemos. Foi dado um depoimento do general. Não aguenta mais esse preocupado. Acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influencers. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news. Não achem vocês que a história não pode se repetir. Não achem vocês que os campos de concentração dos gulags é coisa do passado. A gente está vendo agora uma denúncia de uma adolescente envolvida no 8 de janeiro, que uma psicóloga está tratando ela para que ela deixe de ser extremista. Praticamente dizendo para ela votar na esquerda. Isso é exatamente o que acontece na Coreia do Norte, nos gulags soviéticos. Essa história não pode se repetir. Eu também estou denunciando, formalmente na polícia, Paulo Pimenta por ameaça de morte. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Se não aguenta a pressão, Paulo Pimenta, pede para sair. Se é incompetente, pede para sair. Durante o governo Bolsonaro, vocês tinham total liberdade, até para caluniar. Chamaram de genocida, chamaram de um monte de coisa. Meu pai nunca fechou a imprensa, nunca censurou um jornal. Eu lembro dos editoriais da Folha, torcendo pela morte do meu pai, como se isso fosse democracia. E a gente, não se preocupa não, que a gente não vai chegar nesse nível, porque a gente não é igual a vocês, não. A gente faz oposição responsável, a gente não faz pensando tudo, o poder pelo poder. A gente tem escrúpulo, tem moral, tem ética, valores judaico-cristãos. Não é tudo pela causa. Se for roubar, pela causa tá valendo, igual vocês fazem, para tentar reverter a história, para dizer que o Lula, que a Dilma são pessoas boas, fazendo vaquinha para o José Dirceu, como aconteceu em escândalos de corrupção passados, Mensalão, Petrolão. E além disso, Paulo Pimenta e ministro Ricardo Lewandowski, que muitos diziam que seria uma pessoa moderada, que lamentável, querendo investigar deputado federal por falar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. O senhor é um aposentado da Suprema Corte Nacional, o mais alto poder judiciário, atropelando agora, enquanto ministro da Justiça, de Lula, a Constituição e seu artigo 53 que trata da imunidade parlamentar. Que vergonha, ministro Ricardo Lewandowski. Vai acabar a sua carreira se misturando e se lameando com essa quadrilha. A gente vai ter um encontro marcado porque eu também estou apresentando na Comissão de Segurança Pública uma convocação para a gente se ver pessoalmente, eu, o senhor, e eu e Paulo Pimenta, temos um encontro marcado na Comissão de Segurança Pública, que eu quero ver se realmente vocês vão aplicar em mim, dentro da Câmara dos Deputados, a pena para traidores da pátria. Eu quero ver até onde vai essa valentia da pena de morte que vocês estão pregando contra mim e contra todos os conservadores. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até daqui a pouco.